Fala, gente boa! Bom, algo, né, que eu acabei não mencionando no vídeo anterior, tá? É que eu acredito que até alguns de vocês, ou de repente até a maioria de vocês já tenham ouvido falar que atrás do que hoje é aquele prédio durante muitos anos funcionou o Hotel Antúrio, né? Aquele prédio bem antigão, né? Ali atrás, né, como eu disse ainda há pouco, né, como eu acabei de dizer, ali durante algum tempo funcionou um cemitério, ali era o cemitério católico de Joinville. Isso de 1870 até 1913, caso eu não esteja enganado. Tá? Então a entrada, né, o acesso a esse cemitério era justamente pelo que hoje é a Ministro Calógeras. Tá? E além, né, do acesso a esse antigo cemitério, né, esse desaparecido cemitério, ali na Ministro Calógeras chegou a existir um tabelionato, um cartório, que pertencia ao Antônio Pereira de Macedo. O Antônio Pereira de Macedo, ele era um imigrante português, né? E por que eu estou citando o nosso glorioso amigo Antônio, né? O Toninho português, né? O Toninho Portuga? Porque um dos filhos do Toninho Portuga, né, era o Arlindo Pereira de Macedo. Para quem não sabe, Arlindo Pereira de Macedo, ele nasceu em 1899 e faleceu em janeiro de 87. Então ele faleceu deixa eu ver se eu não estou enganado, ele faleceu aos 87 anos de idade. Né? O Arlindo Pereira de Macedo, antes que vocês me perguntem, chegou a ser prefeito de Joinville, foi um prefeito tampão, isso entre 1945 e 1946, né? Então ele foi um prefeito da cidade, embora por um período bem curto, né? Então esse é o Arlindo Pereira de Macedo, o filho do Toninho Português, que era o dono do cartório ali na Ministro Calógeras, né? Bom, com certeza, né, vem aquela pergunta, né, que não só o Joinville inteira, o Brasil inteiro, o mundo, inclusive aquele monge budista que vive lá no alto da montanha, lá nos cafundós da Mongólia, né? Ele está perguntando, afinal de contas, quem foi o tal do ministro Calógeras? Além, obviamente, de ter sido ministro, né? Bom, eu lhes mostrarei a foto do cara, né? Era esse indivíduo aqui, tá? Opa! Assim, já está. Eu acho que vocês já estão enxergando, né? Tentarei de novo, né? Vida de youtuber pobre, desconhecido, assim mesmo. Vocês já estão enxergando, tá? Então esse aqui, né? Esse cara aqui com esse indivíduo, né? Com essa cara de felicidade, né? Com um jeito de quem está assistindo um jogo do Caxias, né? Por isso que ele está feliz, né? Foi o famoso ministro Calógeras, né? De novo, não sei se conseguirei mostrar a foto. Tá, aqui de novo a foto do cara, tá? E aqui embaixo, tá? Tem mais uma outra gravura, né? Outra foto interessante para mostrar para vocês, tá? Essa aqui era a assinatura do ministro Calógeras, dele, né? Do famoso ministro Calógeras, né? Sim, agora vocês estão vendo, tá? Então o que vocês estão vendo, repetindo, era a assinatura do ministro Calógeras, tá? Mas afinal de contas, o que esse cara fez, o que ele foi, o que ele fez, o que fez de tão extraordinário para merecer ser nome de uma das ruas mais importantes da cidade? Bom, o João Pandiá Calógeras, esse era o nome completo dele. Ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro, tá? Em 19 de junho de 1870, e ele faleceu em Petrópolis, aquela famosa cidade serrana lá do estado do Rio de Janeiro, em 21 de abril de 1934. Portanto, ele faleceu aos 63 anos de idade, uma idade bem elevada para a época, lá nos anos 30, né? Obviamente. Bom, o ministro, o João, né? O nosso amigo João, né? O João Ministro, né? Eu o chamarei de João Ministro, tá? Embora ele tenha nascido no Rio de Janeiro, ele passou quase toda a vida, né, vivendo, né, passou boa parte da sua vida morando em Minas Gerais, tá? Ele foi, inclusive, várias vezes deputado federal pelo estado de Minas Gerais, de 1897 até quase o falecimento dele, tá? Então, ele exerceu várias vezes o cargo de deputado federal. Mas, obviamente, ele não vivia apenas de política, até porque naquela época, felizmente, né, político não recebia salário, né?
Coisa que deveria voltar a acontecer, tá? Político não receber salário. Mas voltando, né? Voltando ao que interessa, que é o nosso amigo Joãozinho, né? O João Ministro, tá? Ele se formou em engenharia, né? Pela Escola de Minas de Ouro Preto em 1890. Ouro Preto, aquela famosa cidade onde ocorreu a Inconfidência Mineira, que foi a capital de Minas Gerais, até 1897, enfim, aquilo tudo, tá? Bom, ele em 1903, né, quando ele já tinha um bom tempo, já como já era já um bom tempo, né, exercia a profissão de engenheiro, ele escreveu um livro, né, defendendo a tese de que todos os recursos minerais eles deveriam ser propriedade do governo federal. Pois bem, em 6 de janeiro de 1915, foi aprovada uma lei, o governo federal aprovou uma lei, que era a Lei Calógeras. Essa lei de 1915, ela determinava que todos os recursos encontrados no subsolo, inclusive em cemitérios, tá? Pertenciam ao governo federal, à União. Então, a atual Constituição, que agora, dia 5 de outubro, completou 35 anos de existência, tá? A atual Constituição brasileira, ela também determina que todos os recursos federais são propriedades da União, tá? Mas muito antes, né? De 1988, que obviamente é o ano da atual Constituição brasileira, já havia essa lei, repetindo, já desde 1915, já havia essa lei determinando que todos os recursos minerais são propriedade do governo da União, né? E o nosso amigo João Ministro, ele como deputado federal, ele foi um parlamentar bastante atuante, né? Inclusive, ele foi um dos que mais lembraram, né, um dos que mais lutaram pela questão da soberania nacional, né? O João Calógeras, né, o João Pandiá Calógeras, ele era um político extremamente nacionalista, né? E ele foi ministro da Agricultura, Indústria e Comércio entre 1914 e 1915, foi ministro da Fazenda em 1916, e ele foi o primeiro civil, né, o primeiro não militar a ter sido ministro do Exército. Isso de 3 de outubro de 1919 até 15 de novembro de 1920, né? Então, até 15 de outubro de 1923, até 15 de novembro de 1922. Então, nesse período de 1919 até 1922, ele foi ministro do Exército, embora ele não fosse militar, né? Então, até hoje, na história do Brasil, desde que teve início, né, desde o fim da monarquia, né, desde 1889, desde que o Brasil é uma república, o João Pandiá Calógeras foi até hoje o único civil a ter exercido, a ter sido ministro do Exército, tá? Bom, o Ministério do Exército, que hoje faz parte do Ministério da Defesa, né? Ministério do Exército que não existe mais, tá? Bom, de 1903 até 1922, nesse período que eu acabei de mencionar, o João Pandiá Calógeras, né, o João Ministro, né, ele escreveu 11 livros, e os assuntos eram os mais variados possíveis, né? Ele abordava outra coisa que eu já estava me esquecendo. Além de ser engenheiro, o nosso amigo João Ministro, ele também era geólogo, né? Um conhecedor da terra, do solo, né? Então, além dessa área de mineralogia, de siderurgia e de engenharia, esses livros que eu acabei de mencionar, que foram escritos em 1903 até 1922, eles abordavam temas como história do Brasil, como agricultura, como soberania nacional, como militarismo. Então, o João Pandiá Calógeras, ele era um cara, né, que ele tinha uma inteligência acima da média, né? Ele tinha um conhecimento profundo sobre os mais variados assuntos, e não apenas sobre a sua área profissional. Inclusive, em 1927, foi publicado um livro de autoria do João Ministro, né? Com o título de Formação Histórica do Brasil. Né, esse pobre, esquecido e anônimo youtuber, teve a oportunidade de ler esse livro, tá?
Esse livro tem aquele linguajar bem polado, bem difícil, aquele português bem difícil, lá de 1927, mas o que chama a atenção é que esse livro, ele conta a história do Brasil de uma maneira épica, como se ele estivesse narrando algum episódio, alguma história mitológica, né? Então, o João Calógeras, ele escrevia muito bem, por sinal, né? Era um ótimo escritor. E não só em Joinville, em muitas regiões do Brasil, existem ruas e avenidas que levam o nome dele. Em Blumenau, por exemplo, existe uma rua chamada Rua João, uma rua que leva o nome do João Pandiá Calógeras, né? Existe um distrito, uma localidade no interior do Paraná que leva o nome de Ministro Calógeras, né? Aliás, de Pandiá Calógeras. Esse é o nome dessa localidade no interior do Paraná, tá? Existem várias escolas, né, inclusive muitas escolas técnicas, que levam o nome dele. A mais conhecida dessas escolas, que leva o nome do nosso amigo João Ministro, ela está localizada em Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro, sul do estado do Rio de Janeiro. Essa escola ela é mantida pela Companhia Siderúrgica Nacional, né? Bom, deixa eu ver se eu estou me esquecendo mais alguma coisa a respeito dele. Sim. Embora, né, ele tenha sido, ele apoiou aquele golpe de Estado que levou o Getúlio Vargas ao poder em outubro de 1930, tá? E ele, inclusive, chegou a fazer parte, né, não oficialmente, mas indiretamente, do governo do Getúlio Vargas, né? Ele foi uma espécie de assessor para questões de mineração, né? Que essa era a principal área profissional dele, né? A área de mineração, né? Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Sim, essa localidade que eu disse, que tem aliás, ela tem o nome de Calógeras, né? Essa localidade no interior do Paraná, ela é um distrito da cidade de Arapoti, né? Então, na cidade de Arapoti, um dos distritos da cidade de Arapoti, no interior do Paraná, ela tem o nome de Calógeras, né? E, inclusive, existe o Instituto Pandiá Calógeras. Esse Instituto Pandiá Calógeras, ele faz parte do Exército Brasileiro, né? Inclusive, em 2014, o 32º Batalhão de Infantaria Motorizado de Petrópolis, caso eu não esteja enganado, fez uma homenagem ao Pandiá Calógeras em frente ao túmulo dele, né? Então foi uma figura respeitabilíssima, né? Inclusive pelos militares, e apesar de ser civil. E como vocês puderam perceber, ficar parado numa expressão que o João Calógeras desconhecia, né? Bom, como esse vídeo já está longo e chato, obviamente eu tenho mais coisas a contar a vocês, tá? Então, até lá e um abração.